Nessa aula eu vou falar para você alguns recursos, que você pode aplicar na sua vida para poder mudar o seu estado emocional, aquele estado que não é tão desejado, e ir para um estado mais agradável, um estado que vai trazer mais felicidade para você. E para isso eu vou me fundamentar na PNL, que é a Programação Neurolinguística. E para quem não conhece o que é PNL, eu vou explicar rapidinho. A PNL é o estudo da nossa linguagem, do nosso comportamento, dos nossos padrões. Então, o P, de programação, ele se trata dos nossos padrões comportamentais. O neuro está falando dos padrões do nosso cérebro. E linguística são os padrões do nosso corpo, os nossos gestos, nossa comunicação não verbal. E é importante entender que nós temos os nossos sentidos, visão, audição, o tato, o paladar. E quando a gente vê ou ouve, quando a gente percebe uma realidade que está acontecendo na nossa frente, o que acontece? Essa realidade, ela entra por esses sensores, por esses sentidos, só que ela passa por filtros, que são os filtros da comunicação. Esses filtros, eles geram algumas distorções, algumas omissões e até mesmo generalizações. E é óbvio que tudo isso vai impactar como nós processamos a realidade. Outra coisa super importante são as crenças e os nossos valores. O que a gente acredita desde criança, o que a gente escutou desde sempre, isso também vai impactar muito com a nossa visão da realidade, com a nossa visão de mundo. Depois que a informação ela passa por esses filtros, ela vai gerar uma representação interna na gente. E aí isso vai gerar, consequentemente, um estado emocional. Esse estado emocional vai afetar a nossa fisiologia e vai mudar o nosso comportamento. Olha que interessante. Se você viu uma cena de um casal na rua, por exemplo, pode ser que o seu filtro, ele te leve a entender que aquele casal ali tá feliz, e aí você tenha uma representação interna de que relacionamento é uma coisa boa, uma coisa agradável, e aí você pode se lembrar que você deseja ter um relacionamento assim, e aquilo ali vai te dar um estado emocional de alegria, automaticamente você vai sorrir, e isso vai mudar o seu comportamento, Se você tava desanimado, você vai começar a fazer projeções loucas aí na sua mente, imaginando como será seu futuro. Então eu contei aqui um trajeto bem feliz e alegre, contente, Mas e se ao olhar um casal na rua, você se lembre de coisas que não foram tão legais na sua vida, coisas que aconteceram? O que isso vai gerar em você? Um estado emocional ruim, vai te dar aquele enjoo, pode ser que o seu semblante caia para uma tristeza, e isso vai gerar, uma fala mais triste, mais cabisbaixa, mais desanimada, ou até mesmo com raiva, não sei. Então, existe uma situação e existe os significados que cada uma pessoa vai dar para aquela situação. O que é importante a gente entender é que é possível sair dessas emoções ruins e ir para uma emoção mais agradável, que vai nos beneficiar. Entendendo primeiro que tudo é significado, tudo é questão de significado. Então, as coisas não são o que são. São os significados que nós damos a ela. Eu posso muito bem falar a frase para você: eu fui demitida. E essa frase, ela pode ser envolvida de uma emoção de alegria, se era esse o meu desejo, se eu estava esperando isso por anos, ou pode estar envolvida em sentimentos de tristeza. Eu não esperava que isso acontecesse, eu não queria que isso acontecesse. Então, é uma situação, é uma frase, mas o contexto, o significado, quem dá é você. Então, quando nós vemos uma coisa, nós automaticamente projetamos significados, e esses significados, eles são parte da nossa essência, das experiências de vida que nós já tivemos, das crenças que nós temos. E é muito importante entender isso. E eu sempre brinco que existe uma fórmula secreta para entrar em depressão. Existe. Quer saber qual? Primeiro, comece o dia escutando músicas tristes. Ao acordar, depois, Ao acordar, não escove os dentes,
não penteie o cabelo, não tome banho. Sente-se no sofá e reflita sobre as suas dívidas. Em seguida, pense sobre o seu passado e tudo que você fez e se arrepende. Chore um pouco, para dar mais emoção, né? Se precisar, veja a foto de quando era mais magra. Aí é papo, com certeza. Com certeza vai ter esse estado ruim. 5 horas depois, vá até o espelho e veja o estrago. Chore mais um pouco. E coma frituras, dizendo que tá precisando desestressar. Se você fizer isso diariamente, com certeza você vai alcançar esses péssimos resultados. Isso aqui é uma brincadeirinha, mas é baseada em fatos. Existem muitas pessoas que já são suscetíveis a esse tipo de situação e elas colaboram para que isso aconteça, para que isso permaneça na vida delas. Então é óbvio que eu tô dando um exemplo bem assim, exagerado, mas se você tá triste e você escuta música triste, como é que você vai sair desse estado emocional ruim? Não tem como. Então, se você tá triste, você precisa começar a ver, ouvir, sentir coisas diferentes para mudar de fato esse estado emocional. E aí eu coloquei aqui os super-heróis para você perceber. Olha a postura deles. Vê se tem alguém aí com a coluna curvada. Vê se tem aí alguém aí com o semblante caído. Eles são heróis, eles estão com a melhor postura. A Mulher Maravilha tá ali com as suas mãos na cintura, o Super-Homem tá ali com os punhos cerrados, mas olhando para o alto. Cada um tem uma postura de vitória, porque eles são super. E se você quer ser super também na sua vida, no seu cotidiano, você primeiro precisa mudar essa postura. Começa a analisar como é que você anda. Aliás, pede para alguém descrever como é que você anda. Quais são as tuas manias, tua forma de andar. Eu tive por muito tempo, eu andava olhando para o chão. Parecia até que ia encontrar alguma coisa no chão, né? Quem dera que eu encontrasse, mas nunca encontrei nem R$1. E isso, gente, já gera, para as pessoas que estão passando ao nosso redor, já tá transmitindo uma mensagem. Prostrado, derrotado. A gente pensa que não, mas essa é a mensagem que eu tô mandando para as pessoas. E essa é a mensagem que eu tô mandando pro meu cérebro também. Quando eu olho pro alto, eu tenho pensamentos melhores. Quando eu olho para baixo, eu tenho pensamentos de tristeza, de derrota. Então faz um teste. Olha pro alto, fica olhando assim pro alto e tenta pensar em uma coisa triste. Não dá. Fica tentando, não dá. Você pode até pensar assim rapidinho, mas automaticamente você vai ver que é estranho, que não faz sentido, que o teu corpo não está preparado para isso. Da mesma forma que a gente olhar para baixo e tentar pensar em coisas felizes, coisas legais, também não faz sentido. O nosso corpo, ele entende que você está sendo incongruente, que você está sendo falso, está fazendo chaves, está falando que sim e que não. Não faz sentido. E aí existem algumas dicas, né? Por exemplo, se você precisa dar uma palestra, se você precisa fazer uma apresentação e tá tenso, tá nervoso, existem algumas formas, né, de você melhorar a sua fisionomia e, consequentemente, melhorar o seu estado emocional. Olhando pra cima, tentando imitar a pose do herói, sorrindo. Por mais que pareça falso, você vai ver que em algum momento aquilo ali vai se tornar real. Perceba que as pessoas que têm mais conexão com os outros, né, que são mais, digamos assim, bem recebidas por equipes, por pessoas, são aquelas pessoas que estão sempre com um sorriso. E isso com certeza vai colaborar para a sua mudança de estado. Então, se você tá triste, não vai escutar música triste. Escute uma música alegre, uma música que vai te lembrar coisas boas que você já viveu. Lembra-se sempre da história do limão, que eu contei lá na outra aula. Quando você olha para uma imagem do limão, você sente algo estranho. Então, o teu cérebro, ele não sabe que aquilo ali é uma foto, que aquilo ali é uma imagem. É muito bom a gente se cercar de imagens, de coisas. Pode ser até no protetor na proteção de tela do seu computador ou do seu celular. Imagens que vão trazer coisas boas para você.
e não coisas negativas, coisas que vão te lembrar situações difíceis da sua vida, não, coisas que vão te colocar pra cima de fato. Faz um exercício, fecha seus olhos e começa a lembrar de uma coisa boa que você viveu, com o máximo de informações, o máximo de detalhes. Como foi esse dia? Que roupa você estava vestindo? Quem estava com você? Quais eram as pessoas que estavam lá ao redor? O que foi falado? Quais foram os sentimentos que você teve naquele dia? Eu tenho certeza que ao fazer esse exercício e com o máximo de detalhes possível, você vai ver que vai ter uma hora que vai parecer que você está lá naquele lugar. Que você está vivenciando aquilo tudo de novo. E aí é um outro alerta. Toda vez que você fica remoendo a história do passado, você está revivendo coisa ruim. E isso não vai agregar em nada na sua vida, a menos que você reviva as coisas boas. Porque aí você vai trazer à tona aqueles sentimentos bons. Então, qual é o segredo para mudar o nosso estado emocional? É administrar aquilo que você ouve, as pessoas que estão ao seu redor, aquilo que aquela comunicação que chega até você, e entender que às vezes tudo faz parte de um processo de omissão, generalização, né? Entender a importância do significado correto para cada tipo de situação e entender principalmente que nós somos seres humanos incríveis, cheios de potenciais. Às vezes a gente não tem noção desse poder que nós temos, né? E até mesmo em relação às coisas que a gente fala, então eu notei aqui pra você, a gente precisa ter muita atenção com essas palavras, ó, não, mas, tentar, não posso, não consigo, eu não sou capaz. Olha as mensagens que você tá enviando pra si mesmo. Eu acho que pior do que você passar uma comunicação errada pro outro, é você passar uma mensagem errada pra você. É você falar pra si mesmo que você não consegue fazer as coisas, então muda. Esse negócio de ficar falando que tá tentando, que vai tentar, não, muda e fale, devo, eu tenho, eu preciso fazer, eu vou fazer. Ao invés de falar, não posso, eu consigo, eu sou capaz sim. E entender que se uma criatura na face da terra conseguiu, você consegue também. Porque o que essa criatura tem de especial? Nada, não desmerecendo a criatura. Mas a criatura tem 1,5 kg de cérebro, assim como você. Isso quer dizer que você tem a mesma capacidade que ela. Então todos nós somos capazes de infinitas coisas. Às vezes a gente, é normal, né, do ser humano, menosprezar ou nos colocar para baixo. É normal, mas não é ideal. Então quando você perceber que você está fazendo esse ato de anti-amor contra você, esqueça esse ato de anti-amor e coloque mais amor nisso aí, coloque as frases certas, as frases corretas. É importante ter uma atitude positiva. E algumas observações que eu deixei aqui para finalizar essa aula. 95% do sofrimento humano é causado pelo pensamento e imaginação. Ou seja, pare de sofrer por coisas que não vão acontecer. Outra coisa, quando temos confiança, vivemos felizes. Então, você precisa confiar mais em si mesmo. Ter raiva é bobice, é tomar veneno e esperar que o outro morra. Eu adoro essa frase, porque realmente, quando a gente sente raiva, às vezes o outro não tá nem aí pra raiva que a gente tá sentindo. Mas a gente acaba se sentindo mal, tendo mal-estar. Reclamar cria um estado negativo. Sai dos colegas reclamadores. Sai dessa roda de reclamação e se coloque no lugar e se coloque ao lado de pessoas que vão te colocar pra cima. E uma crença é uma profecia autorrealizável. Se você acredita em uma coisa, aquilo ali só vai se afirmar na sua vida. Então tenha crenças positivas, crenças que aumentam a sua capacidade de fazer e acontecer. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo na nossa próxima aula.